Jesus nos ampare, nos envolva em sua paz. Amado Mestre Jesus, abençoa esta reunião, Senhor. Toca nossos corações e nossas almas. Ilumina nossos espíritos. Que nossos sentimentos sejam da fraternidade pura. Não haja, Senhor, em nosso coração nenhum sentimento malsão, mas que possamos, Senhor, corrigir nossos pensamentos e sentimentos, deslocando nossa vontade férrea na projeção do amor a todas as criaturas. Que assim seja. Elas são muito antigas e realmente é uma verdade. Nós temos ligações uns com os outros e nem sempre da melhor forma, da forma de amizade. Isso existe os resgates, né? Exatamente. Eu preciso me policiar contra isso. Realmente, aquele rapaz chegou ali aliás, ele foi falar com o capítulo 15, item... Primeira vez? Sim? Seja bem-vinda. Como é que é o seu nome? Viviane? Paula? Tu é a cara de uma amiga minha chamada Viviane. Tu tem alguma prima chamada Viviane? É a cara dela. Item 8, né? Item 8. Seja bem-vinda. Conhece a doutrina espírita, Viviane? O Paula, conhece já? Já conhece? Fora da igreja não há salvação. 15. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto, longe de unir os filhos de Deus, separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Vou ler o 9 porque é um complemento, tá? Fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretende ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença,
contanto que a lei de Deus seja observada, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Vocês querem comentar alguma coisa? Isso é igual. Eu acho que é essa questão da divisão, o sectarismo dividir, né? Quer dizer, na verdade ele acaba cada um tendo, ou querendo ter a verdade, ser dona da verdade, quando na verdade todos são iguais perante Deus, né? E o dogma acaba sendo uma coisa fechada, ou seja, é o que eu digo, é o que eu acredito, isso, ao invés de trazer progresso, traz retrocesso. Claro. Ou então estagna, para, engessa. Luísa? Porque as outras religiões se assentam sempre realmente na verdade que elas trazem. E o Espiritismo aqui fica como se fosse uma coisa neutra, né? Não diz fora da igreja, nem fora da verdade, sim fora da caridade, que é o princípio do Cristo, né? Que manda que sejamos assim, né? E assim que deve ser. Viviane? Não. Paula. Quer comentar alguma coisa? Claro. Não, fica à vontade, é só... Tarcísio? Quer comentar? Cada setor religioso tem a verdade para si. Cada um vende a sua verdade de acordo com aquilo que eles têm de vantagem. Então, o que é interessante, na minha opinião, para essas igrejas não é fazer com que a pessoa tenha conhecimento, é trazer mais adentro, quanto mais melhor. Então eu tenho que me preparar, não é para essa parte que eu digo agora que é carnal, eu tenho que me preparar para plano espiritual. Isso aí é. O senhor é católico, para que o senhor é católico? Eu não entendo para que o senhor tem crença. Porque se eu tivesse a sua ideia, eu não teria crença nenhuma. Mas na verdade, veja bem, ele não tem crença nenhuma. Se perguntar a ele alguma coisa da Igreja Católica, ele não sabe. Não, ele foi isso que ele me falou. Mas na verdade a pessoa é pro forma, a pessoa só fala da boca pra fora. Ele falou que é católico porque a mãe dele ensinou que é católico. É isso aí. Mas veja bem, ele, como qualquer outra pessoa, tem a verdade dele. Kardec não está dizendo que a doutrina espírita não tem o que dizer. Ela tem seus princípios. Ela tem coisas a dizer sobre o mundo. Ela tem uma visão de mundo que é diferente do budismo, do catolicismo, das igrejas evangélicas, porque a outra da Umbanda. A doutrina espírita tem coisas para dizer que nós achamos ser prioritário para que o indivíduo cresça como ser humano e como espírito imortal. Ok? Isso não implica dizer que quem é espírita, ou estuda a doutrina espírita, ou fala na tribuna espírita, ou escreve bonitinho, ou coordena estudo, ou escreve livro, seja mais evoluído do que qualquer outra pessoa. Então Kardec está dizendo para nós essas pessoas que dão estudo e não apagam o quadro, né? Essas pessoas são terríveis, né? Vocês sabem quem foi que escreveu, desenhou essas coisas, sabe? Tem ideia de quem foi que escreveu? Você sabe quem escreveu isso? Sabe? Não seria elegante. Dizem que ele usa óculos, é um negão e a careca.
seria de bom tom? Deixa quieto, né? A gente começa o nome dele com A. Nessa letra horrorosa. Vamos jogar força para ver. Eu gosto de usar o quadro, né? A verdade, todo mundo tem a sua. Ninguém é superior a outro porque fala bonito, porque escreve no quadro. Então, cada um de nós, espíritas e não espíritas, temos pontos de vista. O que vai diferenciar cada um é isso aqui, ó. Não importa se a pessoa é do candomblé, se é da Umbanda, se é protestante, se é budista, se é ateu. O que diferencia em termos espirituais a pessoa é isso aqui. Significa o que ela tem no coração. Quando eu tenho, porque também não é uma coisa assim, da boca para fora. Você pode falar sobre isso, fazer palestras sobre isso, escrever livros sobre isso, um tratado dessa grossura sobre isso e não ter isso. Praticar, principalmente. Isso daqui não importa quem tem e quem não tem. Meu trabalho é pessoal. Ou seja, eu tenho que cuidar para cultivar eu, Anderson, isso daqui. E cada um de nós cultiva o seu. Se eu vejo que o outro pisou no tomate, e a Anderson pisou no tomate, é hora de malhar o Judas? Não, é hora que eu pratico isso aqui. Então, caridade, ela é ativa. Essa caridade ativa, nem sempre uma pessoa se emoldura como religiosa, ela tem. Porque ela é espírita. Porque ele é orador. Porque ele é pastor. Porque ele é padre. Porque ele tem muito conhecimento. A essência, ela é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração, com o sentimento. Se você começa a usar, não, porque ele tem evidência, sabe? Porque ele consegue ver os espíritos, até mesmo a caridade. Se você faz alguma coisa, está enganjado no trabalho e usa isso para se ostentar, Tem o orgulho que é justamente às vezes a pessoa está fazendo caridade e não tem isso aqui, ó. Porque ela está usando a caridade para se exaltar. querendo ver se alguém está vendo, né? No campo da mediunidade, isso é muito complicado. Eu falei sábado, esse estudo que estava aqui, estou ficando sábado. Porque tudo, eu falo com eles, né, o pessoal que está fazendo curso de mediunidade. Quando a pessoa está iniciando, é uma beleza. A pessoa escuta. Agora, quando a pessoa começa a ver as coisas, a trabalhar, ela dá um passo, a pessoa sai depois e agradece. Puxa vida, aquele seu passo foi muito bom. Sabe aquele cardeal, tem um passo... O sapo. Começa a se inchar. Então, às vezes a pessoa tem mediunidade e depois você fala para a pessoa menos, caramba, tu adquiriu um inimigo. A pessoa antes de elogiar, Anderson, é só você dizer para ela, menos, acabou. Expulso do Facebook. Te antipatiza. Te exclui do grupo. Te antipatiza.
cria uma pinimba, e muitas vezes a pessoa sai do centro e vai para outro centro, ou funda um centro. É comum você ver isso. Vejam bem, caridade é que diferencia, segundo Kardec, a salvação, e não as ideias que você tenha sobre o mundo. Isso implica em dizer que não é só no campo religioso. Você tem que respeitar quem é beija-flor. Quem é portela, quem é salgueiro. Estou falando de escola de samba, tá? Porque agora, ultimamente, eu tive problemas que eu falo demais, andei falando demais no Facebook, porque as pessoas estavam marretando a beija-flor. Eu falei lá umas coisas aqui, eu penso, não vem ao caso aqui, é opinião pessoal, porque senão a gente pode entrar no... Entendeu? Não é defendendo a beija-flor, mas eu estava defendendo o povo que brinca, aquelas pessoas que estão lá. Você tem que ter respeito, não tem? A pessoa não tem... a pessoa que desfila, tem um amigo meu que desfilou agora na Grande Rio, ele não foi com prazer desfilar na Grande Rio? O povo que está ali, a pessoa que está ali desfilando, quer saber de onde veio o dinheiro? Tem que ganhar uma. Hein? Uma só tem que ganhar. E aí a única coisa que eu disse que não ia falar, a origem do dinheiro das outras escolas é altamente ética. A história nos diz isso. Se a gente for olhar mesmo os anais de doação, de onde vem esse dinheiro das escolas? Não raro era, ou pelo menos era lavagem de dinheiro. Né? Na grande maioria. Isso criou um problema que eu acabei eu deletando as coisas que eu escrevi, entendeu? Mas vejam bem, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Nisso aqui também, você é Flamengo, você é Vasco. Isso que eu falei aqui da pessoa que estava embaixo, a questão da discriminação, do respeito, porque tudo isso, se eu não trato as pessoas com amor no coração, eu começo a pegar no pé das pessoas, ter pinimba por causa disso. É claro que vocês podem ter a opinião que quiser, qualquer coisa dessa, entendeu? Não é porque a gente espírita que a gente vai pensar igual. Às vezes você é espírita, mas é vascaíno. Você tem time? Sim, de coração, não teus pensamentos. Eu sou Flamengo? Não. Vascaíno. Tem time Flamengo? Botafogo. Eu não tenho time. Vejam bem, vai ter pessoas que são budistas, que são Flamengo, que são evangélicas e são Flamengo. Nesse ponto de vista, vocês têm alguma coisa afim? Ou são Vasco, ou são Botafogo, não é isso? Né? Ou é São Corinthians? Aqui também é a mesma coisa, né? A maioria das pessoas mas é a maioria, né? É a maioria mesmo, não tem jeito. Em qualquer lugar que você perguntar, se tiver 10 pessoas, em geral o Flamengo vai ser maior o número de torcedores. E aqui, por exemplo, se eu perguntar nessa região, a maioria vai ser Portela, não é isso? É óbvio. A gente mora na estrada do Portela. Você, né? O centro é na estrada do Portela, a Beija-Flor, fui fazer palestra sábado lá em Milópolis. Se eu fosse perguntar, a maioria seria, não todos, mas a maioria seria. Se você for para a área da Tijuca, divide um pouco. Vai ter um grupo que vai ser Império da Tijuca, outro Salgueiro, outro Unido da Tijuca.
e serão pessoas de religião diferente. Isso pouco importa, porque isso, a religião, a escola de samba, o time de futebol, a questão sexual de cada um, a questão afetiva, a questão de onde nasceu, a cor da pele, isso não define evolução espiritual da pessoa. As igrejas, elas não fazem isso, tá? As igrejas, elas, e vamos falar sério, as protestantes são mais radicais nesse sentido. Para elas só está salvo quem segue aquele padrão, a pessoa tem que estar dentro daquele formato, daquela religião e daquela igreja. Na época de Kardec, a igreja católica tinha muita força. E ela pregava, no fundo, ela ainda prega, ela não mudou. Só que com o estudo, eles relativizam um pouco isso. Eu fui católico antes de ser espírita. Então, eles relativizam um pouco. Então a gente precisa entender o seguinte: na doutrina espírita, nenhum fator externo, seja time de futebol, escola de samba, qualidades que você tenha, orador, rapaz, é médium de corporação, tem evidência, sai do corpo, é diretor da casa espírita, dirige estudo, nada disso me coloca superior a quem quer que seja. Porque eu não sou. Não é porque é modéstia, não. Eu só acho... Consciência. É mais do que consciência. Que a pessoa... Eu já vou dizer. Tem que ter fidelidade àquilo que crê. Porque vejo algumas pessoas que eu conheci se diziam católicas e iam no centro de Umbanda, iam em outro lugar, e quando era domingo estava na igreja, quando era no sábado estava no centro. Então eu acho que a pessoa ali ela não tem uma definição do que ela tem. Coerência, né? Não tem coerência. Né? Mas olha só, eu respeito o seu ponto de vista. Mas vamos... Domingo alguém viu o Divaldo na TV? Ontem, né? O que aconteceu? Mostrou um rapaz que fazia triagem de assistida e foi na casa de um assistido. Você viu que pobreza, que miséria? Exatamente. Nem uma casa que nem pode chamar isso de casa, era um desvão, assim. Uma mulher cheia de filhos. Uns 4, 5. Eu não entendo isso, você. E o marido abandonou. Fez o filho embora. Aí mostrou lá no Fantástico. Não se olha a religião da pessoa. A mulher era evangélica. Ou pelo menos se dizia evangélica. E ela ia lá, o filho dela era assistido pela Casa do Caminho. Eu acho o seguinte: a pessoa tem o direito de ir aonde quiser. É um dogma isso que você falou. Eu entendo, mas é um dogma. Quando você diz assim: ué, você não é católica? O que você está fazendo aqui? Você está como que criando uma barreira para assistir o outro, para socorrer o outro. Não. Por exemplo, a Paula chegou aqui agora. Paula, né? Você fez. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é um bandista. Oi? Não, eu também. O evangélico nunca foi. Mas você entende o seguinte: importa. Para nós, não, só para mim desenvolver o raciocínio. Para nós vamos continuar recebendo quem vier. E se o companheiro que é espírita, uma vez, para você ver, tinha uma trabalhadora aqui, ela era dirigente da casa, assim, dirigia a reunião. Aí
Dona Fulana na igreja. Todo domingo Dona Fulana vai na igreja católica. Entende o que você estava falando? Pô, se a pessoa é espírita, o que ela está fazendo todo domingo na missa? Eu não consigo Sim. Porque eu gosto de Veja bem, você vai onde você quiser. Ninguém tem que patrulhar. A Dona Fulana, eu escutava isso, as pessoas vinham aqui, né? Você sabe, né? Aquela, né? Começa com F, fofoca, né? Dona Fulana? Pô, Dona Fulana está dirigindo, ela vai à missa? E daí? Não é o meu papel, patrulhar aonde a Luísa vai. realmente é. Você viu a Luísa lá no monobloco? Não, isso aí eu concordo plenamente que não é, mas eu digo assim, uma questão de convicção. Mas, não é que, por exemplo, mas há um patrulhamento eu aí. tenho trabalhos aqui, vamos supor, eu tenho trabalhos aqui, né? Eu tenho trabalho na casa e tenho, como se diz, hoje, depois daqui, A palestra. a palestra. Então eu tenho palestras ao domingo. Por que é que eu não tenho uma palestra onde eu acho que eu sou e vou para uma outra igreja? Eu não tenho esse tipo. Não, mas a gente não. Eu Mas não quem? tenho alguma coisa com isso. Eu entendo. Onde quiser. Claro. Eu não teria. pelo menos, a Por minha exemplo, convicção. se você casasse agora, Agora, se eu casasse é hoje. essa semana, Amanhã. domingo, não, domingo, Não dá, Não dá semana pra não dá pra gente ir na festa. já chegou onde eu queria. Não dá pra Mas se a tua futura esposa, ela tem o maior sonho da vida dela, é entrar na Igreja da Glória, ou na Candelária de véu e grinaldo. É um sonho. Você não faria. Não, aí seria. Eu teria que entrar numa coisa dela e dizer, olha só, eu vou por sua causa. Porque como é que eu posso casar com você sem eu estar presente? Mas você quer ir, é como se eu fosse um objeto. Eu vou lá, participo do ritual, mas para mim não significa. Não, eu estou entendendo. Aconteceria o mesmo comigo. Por quê? Porque você está casando com aquela criatura. E ela é uma pessoa complexa, que tem uma cultura, tem uma cabeça. Então é isso que eu estou falando. Ela não tem, e eu já estou falando uma coisa bem pessoal, que é uma pessoa que você vai conviver. Você não vai poder impor a ela vir ao centro, mesmo que ela seja médium. Você vê que ela é médium, que ela tem problemas com a mediunidade, mas você não pode impor. Você está entendendo? Porque senão a gente não está fazendo caridade. A gente está ultrapassando o limite da assistência ao outro. Você pode indicar, acho que é melhor você ir no médico. Acho que é melhor você caminhar de manhã. Acho que é melhor você, ao invés de ficar assistindo o BBB, pegar e ligar a Rádio Rio de Janeiro. Você pode falar. Você não deve impor, né? A gente não pode, é o seguinte, eu não aceito esses católicos virem aqui assistir palestra. Eu não aceito o espírita ir assistir a missa. Porque na verdade, gente, é fora da caridade, não há salvação. Quantas pessoas às vezes está com um pensamento conturbado no centro da cidade, entra numa igreja para orar, Uma relaxada, é verdade. para sair do tumulto, Centro da cidade a pessoa está aflita. Tem aquelas igrejas antigas, né? No meio do caminho, a pessoa entra ali e fica orando. Aí você passa e olha lá o Anderson orando. É um lugar de paz, é um lugar onde você sente uma paz. Como se um retiro num dado momento. Agora, eu digo assim, eu estou dizendo assim, como é que eu posso, por exemplo, vamos supor, eu escuto uma palestra de Divaldo, aí vou escutar o Valdomiro falando, não tem como absorver. Eu entendo o que você está falando, mas
isso que você está falando, eu entendo. Mas você concorda que existem pessoas que fazem isso? Claro, eu conheço pessoas que fazem isso. Se aquela pessoa, ouse, várias pessoas mandaram um link de um pastor que fala de casamento, que é engraçado, não sei o quê. Aí me deram um CD dele. Vocês devem ter visto, não viram, não? É um pastor engraçado. Hein? Ele até fala assim, Jesus Cristo foi malandro. O pastor falando. Jesus Cristo não casou. Jesus Cristo não teve esposa. Ele falando, brincando, né? Então as pessoas gostam, adoram, né, pastor? Ele é bem engraçado e tudo mais. Veja bem, ele vira até uma celebridade cultural. Ele já ultrapassa, pela competência dele, pelo discurso, muitas vezes ele já não é só visto por evangélicos. Outras pessoas, católicos, espíritas, assistem também. Fica pop. Vira pop. Vira pop. Esse padre, as mulheres chamam de Padre Gato. Fábio de Mello. Uma vez ele foi no Jô Soares, eu não conhecia. Eu gostei do discurso dele, o cara é inteligente. Comprei um livro, tem um livro dele, tá lá, não li. Mas o pouco que eu já folhei do livro dele, livro com conteúdo. Ele é muito inteligente. Eu até penso assim, cara, como o cara desse padre? Olha a discriminação. Porque ele é muito inteligente. Acho até que ele não morre padre. Acho eu. Pode até continuar católico, mas padre eu acho que não. Sei não. E também, né, por esse próprio Papa, quando esteve aqui, que foi uma comoção nacional, entendeu? Eu ficava assistindo de casa e o meu olho enchia d'água, entendeu? Tamanha... O Francisco. Quando ele esteve aqui, o que passou na televisão, sabe? Ele abraçando as pessoas, aquele carinho, você via no rosto dele aquela paz, aquele carinho. Que era espontâneo, né? E uma coisa sincera. Naquele carrinho que ele anda, ele o tempo todo em pé, acenando o tempo todo. E a gente precisa o quê? Respeitar a devoção das pessoas, o carinho, o que ele passa. Ele escreve coisas interessantes, esse papo. Ele é bem espiritualizado, ele tem uma visão bem social e tudo mais. Tudo isso eu estou querendo dizer o seguinte: o conceito de fora da caridade não há salvação, ele amplia a nossa visão e a nossa tolerância para com os outros. É lógico que eu posso respeitar o Papa, mas eu não vou trazer as coisas da igreja para cá, né? A igreja acredita nisso, nós acreditamos naquilo. Eles podem acreditar no que quiser. Se a pessoa quer ir lá assistir não sei o quê, o padre assim, oi, daqui a pouco, da mocidade é 8 horas. Tá, ela que vai dar o estudo. Tô brincando, né, nossa? Vai me bater aqui. Que o conceito de fora da caridade deve nos ajudar a adoçar o coração para tudo. Para a convivência, para a tolerância, para o respeito, para a não comparação com o outro. Eu não tenho que aceitar a prática do outro. Eu não concordo. Acho que aquilo não é necessário. Você torcer a cabeça de um pombo, por exemplo, num ritual. Não concordo. Eu respeito. Acho a prática primitiva. Acho a prática desnecessária. Mas eu não sou daquela religião. E não é porque a pessoa está fazendo aquilo, a pessoa, José da Silva, que eu posso dizer que eu sou melhor do que ele em qualquer coisa.
Entenderam? A princípio, eu não posso dizer que sou mais evoluído do que ele. Aí você falou o que mesmo? Eu falei, não, eu ia voltar nisso. Porque vejam bem, consciência. Consciência, é. Aí eu falei, não, é mais amplo do que isso. Porque acho que falou de repente de realizar determinadas coisas, ou deixar de realizá-las é mais do que qualquer coisa. Eu falei, bom, isso é questão de consciência. Eu posso ver, não é consciência, mas também é consciência. Pode discordar, mas não pode julgar. Se eu tivesse um tipo de evidência que via aura, eu poderia dizer, fulano tem tanto de evolução, ciclano tem tanto de evolução. Temos uma aura que mais ou menos mostra isso. Quase ninguém tem isso. O mundo deve ser apagado. Quase ninguém isso tem não isso. se diminua, rapaz. Que quem tem não diz que tem. Não percebe. Ver aura é uma coisa, o que eu estou falando é uma coisa bem específica. Quem tem não diz que tem. Por isso é que ele tem. Quem diz que tem, não tem. Estão entendendo? Quem tem, fica na dele, porque ele tem, justamente porque ele tem mérito e sabedoria para entender as condições evolutivas de cada um. E a coisa flui com naturalidade. Flui naturalmente. E ele está assistindo todo mundo. Porque se você tem um filho, ou uma mãe, e essa pessoa tem defeitos, você não fica falando, não, mas fulano é muito inferior. Fulano é muito inferior, eu sou muito melhor do que ela, sou mais evoluído. Sou mais nariz em pé, salto alto. Nós não precisamos fazer isso se nós queremos o quê? Que aquela pessoa cresça. Então eu estou dizendo que é mais além o quê? Eu não tenho que me preocupar em saber se eu sou mais evoluído que quem quer que seja. Isso não tem a menor importância. Qual a importância que isso tem? Apesar que ele ainda... mas aí eu acho que exclui justamente a caridade, né? Ele rebate para fora. Vocês concordaram que não tem nenhuma importância eu saber se eu sou mais evoluído. Mas eu vou dizer a vocês, se esse julgamento está muito na minha cabeça, isso é negativo. Porque toda a nossa separação dos outros tem a ver com esse julgamento. Desde a época da tribal lá. O diferente, aquele que não é igual a mim, é meu inimigo ou é inferior a mim. É a raiz do fora da igreja, não há salvação. A própria origem da palavra sectarismo, separar, né? Dividir, separar, afastar. E se Kardec diz, e fora da verdade, a mesma coisa. Qual é a verdade? Eu tenho a minha. Ele lá tem a dele, o outro tem a dele. Se eu disser fora da verdade não há salvação, qual a verdade? A minha dele ou a dele? Só que, por exemplo, se eu passar na igreja evangélica, eu não tenho a menor vontade ou necessidade de entrar. Isso não quer dizer que quando aquela pessoa chega para mim, aceita o jornalzinho? Aceita sim. O senhor quer botar o seu nome aqui? Não quero não. Não vejo. Olha, tem coisas que eu leio, não evangélicos exatamente, mas protestantes, como Testemunho de Jeová, tem até amigos, e aqueles jornais como Despertar e Torre de Vida não tem mais, tem outro lá. Os assuntos, cara, são discutidos com... Tem uma parte que eles entram na questão religiosa, mas a discussão em si, nesses jornaizinhos, são muito bem fundamentados. Vários deles são muito... Alguns têm uns assuntos que te intrigam, deixam até você com vontade de pesquisar. Mas tem outros que você bate de frente com a doutrina espírita, então é totalmente o contrário. Então eu não consigo aceitar. Importante a gente, para a gente terminar, a gente tem em mente o seguinte: não é a religião que salva, Com certeza. é o sentimento. Não adianta a pessoa pensar que por ela estar numa religião A, B ou C, que ela está salva.
O que salva é o sentimento. Não adianta eu pensar que sendo espírita, dando passe, fazendo palestra, que eu estou salvo. Se eu não resolver o meu problema afetivo, emocional. Não adianta eu ter cargo na Casa Espírita, ou na Federação do Rio de Janeiro, ou na Federação Espírita Brasileira. Isso tem menor importância. Uma pessoa da Federação Espírita Brasileira é qualquer um de nós que está lá. Ele não é mais evoluído porque está lá. Muitas pessoas ambicionam cargos e pensam que isso é evoluir. Não é. O importante é que a gente seja. E é difícil, às vezes, você ser 100% coerente com o pensamento do amor ao próximo. É difícil. Você vê que a gente, às vezes, esbarra em coisinha. Como essa de negócio de escola de samba, futebol. O 7-1 do Brasil foi roubo, não sei o quê. Vota em quem? Lula ou Aécio, ou Dilma ou Aécio, não sei o quê. Daqui a pouco a gente já está aumentando a voz, a gente já está... Esse se você for a capital atriz, começa uma conversinha, daqui a pouco está uma briga. Está uma briga. E isso porque o nosso ego, ele quer... Tem razão. Não, você tem que concordar comigo. Eu não vou concordar comigo nada. Por que eles têm que concordar comigo? No fundo é isso aí. Não é? E aí a gente já está fugindo do amor, porque está criando a divisão. A gente tem o direito de pensar diferente, mas precisa envolver todos no amor. O amor não tem nada a ver com como a pessoa pensa, acredita ou é. Se a gente criar barreira, a gente dificulta o que realmente é importante. A gente envolver o outro com o nosso coração. Qualquer coisa que a gente crie, imagine, eu tenho direito a ter uma opinião sobre qualquer assunto. O que eu acho dos flamenguistas? Eu acho que os flamenguistas são tudo gente boa. Mas isso não pode criar, né? Não, todo flamenguista é isso, todo fluminense é aquilo, todo vascaíno. Que isso, gente? Isso aí realmente você está generalizando e tem pessoas que torcem pelo Flamengo, são pessoas maravilhosas, só que quando se envolve a paixão... Isso a gente precisa aí perde a razão. Se educar aqui, ó. Porque a gente às vezes é espírita, mas mantém certos vícios. Uma vez a gente estava aqui trabalhando, e aí estava eu, o senhor e o Antônio. O Antônio era paraibano. E aí o senhor chegou, bom, mas sabe qual é esse problema? O problema são esses paraíba que vêm do Nordeste. Ai, meu Deus. Isso aqui. Aí, tá vendo, Antônio? Tá vendo, Antônio? Mesmo a gente sendo espírita, a gente mantém o nosso vínculo, né, Antônio? Você que é paraibano, o senhor ficou vermelho, assim, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Realmente, o cachimbo, né, faz o bico, né? A boca torta. A gente está tão acostumado a falar assim em casa, não sei o quê. Não é porque é espírita que você muda isso. Meu pai quase o problema são esses favelados, o problema não sei o quê. Olha só, isso é uma coisa. A gente não adoça o coração. E esse que é o problema. Aquilo parece que vem com uma flecha, atinge. Ele pediu desculpa, mas no fundo, se ele já é um senhor de trás aqui e falou aquilo espontaneamente aqui, nós três aqui trabalhando, é porque ele traz isso, ele não trabalhou isso dentro dele. Não foi imediato, foi uma coisa que já tem aquela... E é isso que a gente precisa trabalhar. Para que o amor flua e a gente não fique arraigado às opiniões, porque todo mundo tem direito de discordar da gente sobre o que for, mesmo que a gente tenha certeza absoluta de que o Flamengo é o melhor, de que a Portela é melhor, Portela foi melhor, o Flamengo tinha que ganhar, ou o que for. Tá bom, gente? Respeito é fundamental. Alguma coisa a mais? Só isso, respeito é fundamental. Em qualquer setor da vida, se você tem respeito,
Eu acho que A própria convivência fica mais, né, quando equilibrada, você não né? respeita A atmosfera fica melhor. a atmosfera, como diz, não é uma coisa boa. A falta de respeito é uma coisa horrível. Anderson, quando você disse que cada um tem sua verdade, você falou externamente pelas religiões, mas internamente também cada um tem a sua, né? Claro. É a mesma coisa, para tudo. Eu não gosto de tal comida. Eu não gosto de tal ambiente. As feiras no Parque de Aqui, tá vendo? Quarta, quinta. Isso é uma coisa difícil de você analisar mesmo. Por que eu tenho que deixar de gostar daquilo que eu gosto? Exato. Por causa de uma E às vezes você tem que mudar a sua natureza, o seu íntimo, porque os outros não sei o quê. Os outros vão falar, os outros não sei o quê. Os outros não estão respeitando o meu, eu tenho direito. o meu íntimo, como ela fala. Individualidade. A minha individualidade. Eu não tenho que ficar fingindo. Já vem a Luísa. Eu sou uma pessoa que gastou muito dinheiro, desde jovem, para fazer uma coleção do Roberto Carlos. Né? Fez a Você? coleção, eu não. Ah, sim. Eu não falei, não me desfaço de coleção nenhuma. Eu tenho que guardar. Eu não entendi, foi uma pessoa conhecida sua. Ah, tá, desculpa, eu não... Desde jovem, ela gastou muito dinheiro para fazer. E tinha todos os discos, do primeiro da época que ela fez o último. Foi para a igreja evangélica e jogou os discos tudo no lixo, jogou fora. O pastor disse que aquele ali era do demônio. Música do mundo. A música do mundo é do demônio, então ela desfez tudo. Respeito a opinião dela, mas Se ela morrer evangélica e acreditando nisso, ótimo. Pior se ela depois de se arrepender, né? não, já era. Porque isso pode acontecer também, gente. Eu fiz isso. Eu tinha uma coleção de gibi de terror. Sério? Mais de 200 gibi de terror. Quando Cripta. eu me tornei, tinha tudo isso. Pesadelo, cripta. Mas eu sou um bralino. Eu tinha uma coleção. Eu tinha um monte de revista. Quando eu me tornei espírita, eu falei, isso aí cria forma de pensamento. Ninguém me disse pra mim jogar fora. Não, foi uma. É, a coincidência. Porque também ninguém sabia que você tinha, né? Por isso que ninguém falou você. Eu gostava de patinho, eu gostava de fantasma, zorro, essas coisas, mas assim, Eu me desfiz, eu não joguei fora. Eu vendi. Até porque tinha revistas raras. Tá? Hoje eu tenho muito gibi ainda. Tenho até um ou outro que seja de terror ainda. Um ou outro. Né? Mas na época eu me desfiz com mais de 300 revistas. Caramba, sério. Mas o Anderson, quando eu comecei... Mas também foi me dando uns negócios também, 19 anos, entendeu? E eu comecei a ver as coisas que eu estava lendo. Porque aí eu fui fazer tratamento espiritual. Aí também eu isso também. Vamos falar sério? Vamos falar a verdade toda logo, né? Eu também, num instantinho, quando aquilo começa a sair do gibi, e aquilo começa a te É o que eu falo pro atormentar. meu filho, você tem que ter uma... Eu brinquei de nacional. Então também aí eu pela idade que eu tenho, rapidinho. né? de botar lençol no pescoço e pular do sofá, pular da janela e tal. Então você tem que ter um distanciamento. Passou aquele negócio da brincadeira, Nacional Kids não existe. Adoro Erasmus, mas não existe. Agora, gente, vamos acabar porque o nosso tempo. E os jovens, não sei se nem se tem jovem aí, mas eu tenho que dar estudo para eles. Senão a gente se empolga. Quem quer fazer nessa prece final? Deus, nosso Pai, Jesus amado, muito obrigado por esse estudo de hoje, que nós possamos sair daqui um pouco mais de aprendizado, seja no nome dos amigos espirituais, que nós possamos dar funcionar o estudo de Deus, Eu ia falar que quando eu entrei aqui no centro, eu me espantei porque as pessoas